pouco sobre o contexto atual da Previdência Social como direito social na atualidade aqui no Brasil. Para a gente entender esse contexto atual, a gente precisa saber, a gente precisa revisar, que no Brasil existem basicamente 3 sistemas da Previdência Social, que é o regime geral da Previdência Social, que é o RGPS, chamado de Previdência Pública, o regime facultativo complementar, que é o RFC, que corresponde à Previdência Privada, e os regimes próprios de militares e de servidores públicos. O que prevalece no Brasil, em maior parte, é o regime geral da Previdência Social, que basicamente é mantido pela contribuição dos trabalhadores ativos, que mensalmente contribuem para que seja garantidos os direitos previdenciários dele e de todos aqueles que também contribuem. Houve, nesse sentido, uma ampliação do universo da população atendida, que em termos de cobertura, que naturalmente resultou em um aumento de despesas, como por exemplo os segurados especiais, que são os trabalhadores rurais, e aqueles que recebem o benefício de prestação continuada, que é um benefício dado, que é um direito de benefício dado pela assistência social, aqueles que são de baixa renda e que têm deficiência, ou que são idosos que ainda não são atendidos aí pela aposentadoria, pela Previdência Social, de fato, como aposentadoria. Então, em linhas gerais, o grande problema da Previdência atualmente é causado pelo desequilíbrio financeiro do sistema previdenciário brasileiro, que se manifesta no momento em que a receita é menor que a despesa. Este problema caracteriza a crise no sistema da Previdência Social, que decorre de vários motivos, o envelhecimento gradativo da população, a redução do crescimento da população, a dificuldade em realizar mudanças ou ajustes nas regras de aposentadorias por meio de reformas, e mudanças no mercado de trabalho. A Seguridade Social, como a gente sabe, ela foi criada inicialmente como um sistema de capitalização, que depois evoluiu para o sistema de repartição simples, sob pressão do governo federal, intensa pressão para a obtenção de mais recursos financeiros. Nesse sistema de capitalização, as aposentadorias de cada indivíduo elas eram financiadas, são financiadas pela capitalização prévia dos recursos das próprias contribuições feitas ao longo da vida das pessoas, a vida ativa das pessoas. E já no sistema de repartição simples, as aposentadorias dos inativos, ou seja, dos aposentados, a cada momento do tempo, elas são financiadas pelos indivíduos ativos contemporâneos, ficando estes sujeitos, quando se aposentarem, a terem as suas aposentadorias financiadas pelos indivíduos ativos da geração seguinte. O sistema da Previdência Social ele se revela dessa forma em um sistema extremamente complexo e com uma multiplicidade de subsistemas com regras específicas definidas que definem as contribuições sociais e benefícios sociais. Como a gente pôde observar, apesar da Previdência Social atualmente abraçar todos aqueles que necessitam e têm direito aos benefícios, nós temos um grande déficit para mantê-la nos moldes em que está. Então, isso é tão complexo que culminou com a reforma da Previdência, que basicamente procurou atenuar esse déficit. Só que a gente sabe que só isso não é necessário, não é suficiente. Por quê? Porque a gente sabe que a demanda sempre é crescente. Sempre tem mais e mais dezenas, milhares de pessoas necessitando da Previdência Social e que realmente têm direito, estão precisando, necessitam porque obedecem àqueles critérios. A gente vê atualmente a grande fila da Previdência Social, a gente vê pessoas que caminham nessa fila, que estão nessa fila há meses, há anos nessa fila. Eu, inclusive, tenho uma tia minha que está há 4 anos tentando se aposentar, teve todos os pedidos de aposentadoria indeferidos, a aposentadoria dela, no caso, é aposentadoria rural. Ela cumpre todos os requisitos, porém é negado, todas as vezes é negada, sempre o governo, sempre a Previdência, sempre quem está analisando
pede mais provas e basicamente ela já desistiu. Então muitas vezes tem pessoas que acabam morrendo estando nessa fila e não conseguem se aposentar. E fora todas essas questões complexas de fila, de financiamento da Previdência Social, nós temos no contexto atual um crescimento das fraudes, né, contra o sistema da Previdência Social, que causam um prejuízo significativo não só pela questão financeira, mas pela questão de retirada de direito daqueles que realmente necessitam. Enquanto alguns, como essa minha tia, ela está precisando do benefício, ela cumpre todos os requisitos e não consegue se aposentar, a gente tem pessoas que nem sequer preenchem os requisitos e que, de alguma forma, através de fraude, através de alguém que ela conhece, até mesmo dentro da Previdência, consegue se aposentar. Então, isso é algo muito complexo, que precisa sim ser encontrada uma solução, mas que precisa de um debate intenso por parte aí do Legislativo do Brasil.